Essa aqui vai ser a segunda parte do primeiro vídeo de fraude contra credores. Não sei o que deu. Só sei que meu PC quase explodiu. Pagou tudo aqui e foi pro escambau. Mas bora lá. Vamos sem perder tempo. Perder tempo. Já não sei se tá bom, né? As paradas aqui, né? Vamos lá. Tava falando que o credor quirográfico ele é um credor comum do dia a dia, tá? Então, o que acontece com o credor quirográfico? Se ele receber do devedor insolvente, aquele lá que, se você virar de ponta cabeça, não cai um gato pingado, né? Receber um pagamento de uma dívida antecipada, ou seja, que ainda não está vencida, o que acontece com esse credor? Ele fica obrigado a devolver, tá? Só isso, só isso. Então, o devedor tá lá cheio de dívida, ele decide, joga umas cartas para cima assim, sorteio um credor. Ele pega o ano alto, fala assim, pô, vou pagar a CPFL. Vamos supor. Ele vai lá e antes de vencer a dívida inteira, ele vai lá e paga a dívida. O que acontece? Quando o devedor é insolvente, tá? O que acontece é que esse credor comum vai devolver esse valor. Por quê? Todos os credores têm que ter oportunidades de conseguirem reaver aí a quitação dos seus débitos, né? Conseguirem seus créditos, tá? Então, o credor quirográfico, que é o credor comum, que recebeu do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ou seja, antecipadamente, ficará obrigado a repor, ou seja, devolver em proveito do acervo. O que é o acervo? Não é em proveito do acervo, em proveito do conjunto de bens, tá? Dos direitos e patrimônios do devedor insolvente. Ou seja, ele devolve, ele, como eu posso dizer, ele devolve aquilo que ele recebeu no bolo. É isso que eu escrevi? Eu acho que é isso que eu escrevi. Ele devolve no bolo, entendeu? No conjunto daquele montaréu de dívidas que o devedor tem para quitar, tá? Então é como se ele recebesse uma casa. Então eu estou tirando uma casa dos outros credores que poderiam também usufruir. Então eu devolvo aquela casa para que todo mundo possa usufruir da casa, né? Como vão fazer, não importa saber, mas que todos os credores têm que ter a mesma oportunidade de quitação dos seus débitos, né? Isso tem que existir, tá? Então, uma tradução aqui bem rápida, né? Se um devedor insolvente paga antecipadamente um credor comum, seja um credor girográfico, esse credor terá que devolver o dinheiro recebido, tá? Isso porque todos os credores devem ter oportunidades iguais de receber seus créditos, tá? Então, por exemplo, Henrique Fortes está insolvente, tá? Tem esse requisito, tá bom? Para que um credor quirográfico devolva uma dívida antecipada que foi paga, o credor tem que ser insolvente. Se não for insolvente, tudo bem. Quem aqui nunca pagou uma conta antecipada? E os caras devolveram para você o valor? Não, tá? Então tem que ser insolvente. Tem que ser insolvente. Tá? E deve dinheiro para várias pessoas. Então o Henrique está insolvente e deve dinheiro para uma porrada de gente. Então vamos supor que ele deva 20 mil reais para o Miguel. Tá? O vencimento é em dezembro. Tá? E 20 mil reais também para o André, só que o vencimento é em julho. Aí o que acontece? Em março, o Henrique decide, né, resolve pagar integralmente o Miguel, mesmo a dívida ainda não estando vencida. Acontece que o Miguel recebeu antes da hora, tá? Os demais credores foram prejudicados, porque todo mundo tinha que conseguir também, né, a quitação das suas dívidas, dos seus débitos, tá? O Miguel terá que devolver o valor recebido para que ele seja dividido entre os credores conforme as regras. Que regras? A lei, tá? As regras da lei. Então, o macete aqui para decorar é que se recebeu antes do vencimento de um devedor insolvente, devolva, tá? Simples assim. 163 também é muito tranquilo, já dá uma pausa para ler, ou ler aí no seu Vadmecum, tá? Ele vai dizer que
Se uma pessoa já está insolvente e resolve dar uma garantia especial apenas para um credor, a lei vai presumir que ele está prejudicando os demais, tá? Não há o que se falar em garantia exclusiva para um credor, tá? Então vamos aqui, ó. A Andressa está insolvente e deve dinheiro para várias pessoas. Mesmo esquema. Ela deve ao todo R$ 50.000 para a Ana Luísa, uma dos credores, tá? Uma. Essa dívida era comum, tá? E sem qualquer garantia. O que é uma dívida comum? Pô, imagina que a internet, tá? É uma dívida comum, tá bom? É uma dívida comum. Você vai lá, adquire um plano de internet e você passa a se obrigar a pagar as mensalidades da dívida, tá? Não existe uma garantia, trato que fala, se eu não pagar a internet, eu deixo o meu AirPods aí como quitação, tá? Não existe. É uma dívida comum, sem qualquer garantia, tá? Só que daí, o que acontece? Percebendo que está cheia de dívida, né? A, a, o credor, né? A Andressa, no caso, o devedor, desculpa, né? Percebendo quem? A Andressa. Deixa eu ver. Ah, percebendo, devedor, que está cheia de dívida, né? No caso, a devedora, né? A devedora está cheia de dívida. A Andressa oferece sua única casa em hipoteca para garantir apenas a dívida de Ana, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a LPNet, eu tenho a CPFL, eu tenho a Sabesp, eu tenho a galera aí que eu tenho que pagar todo mês, né? Percebendo que os caras vão cortar a minha luz aqui, por exemplo, porque eu já tô com dívida para um caramba, o que eu vou lá e falo? O CPFL, fica com o meu carro como garantia, tá? Das minhas dívidas. Isso não pode acontecer, tá bom? Porque tanto a Sabesp, quanto a LPNet, quanto o resto dos credores também tem direito ao meu carro, né, como garantia para quitar a dívida. Porque uma hora ou outra, né, vamos supor, eu estou colocando o Estado assim como credor, mas pode ser qualquer coisa, tá? Uma hora ou outra, se eles não achar um centavo na minha conta e ver que eu tenho um carro, eles vão vir atrás do carro, tá? Daí, se eu coloco esse único carro, esse único bem que poderia ser o bem que vai resolver as dívidas de tudo, se eu coloco esse único carro como garantia para um único credor, é anulável, tá? O negócio é anulável, porque a lei vai presumir que eu estou prejudicando os outros credores, tá bom? Então, os outros credores ficam prejudicados e a lei presume que houve fraude contra credores. O resultado, o negócio pode ser anulável. 164, até quase acabando, volta mais um. Presume-se, porém, de boa fé, né? Ou seja, dá uma lida aí rapidinho, porque isso aqui também é tranquilo, né? Eu coloquei um exemplo aqui já, ó. Então, por exemplo, o que é de má fé? Lembra lá do começo? É o cara que doa ou que vende os seus bens, né? Para que seus bens sumam da vista dos credores, sumam, né? E não tenha o que os credores pegar para quitar a dívida, tá? Isso é de má fé. O que é de boa fé? É quando o cara é, por exemplo, que nem o Murilo lá na faculdade. O Murilo é dono da cantina da faculdade, imagina que ele está cheio de dívida, tá? É razoável achar que o que ele compra ou o que ele vende é para dar pé nos credores, é para sumir com os bens que poderiam quitar as dívidas deles? Não, não. Aqui é a única exceção que a gente encontra nesses artigos em que não haverá, por exemplo, o negócio anulável por lesão quando a venda e a compra é de boa fé, tá? Então o Murilo, dono da cantina, está cheio de dívidas e mesmo assim ele continua comprando coxinha, refrigerante, pães de queijo, embalagens. Por quê? Porque essas compras são necessárias para manter a cantina funcionando, tá? O negócio é válido e não há fraude contra credores. Então, é igual ao caso da pensão alimentícia, né?
Como é que você vai deixar o cara preso por 30 dias, sendo que ele precisa pagar pensão, e para pagar a pensão ele precisa de dinheiro, e para ter dinheiro ele precisa trabalhar, sabe? Não é razoável. Não é razoável você deixar o cara preso, sendo que ele poderia estar solto trabalhando para conseguir pagar a pensão. É lógico que a prisão civil, que é a única prisão civil que existe, que é por conta de pensão, ela é utilizada ali para dar um susto no cara, né? Tá? Então aqui é a mesma coisa. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou considerar fraude contra credores o cara que está vendendo coisas que é para sua subsistência ou sustento da sua família, ou até mesmo para conseguir o dinheiro para pagar os credores, tá? Então não é razoável. Então por isso que aqui é a exceção e é válido e não é fraude contra credores, tá bom? O último desse tema, defeitos do negócio jurídico, tá? São anulados os negócios fraudulentos, dá uma lida aí depois, tá? Dá uma lida, dá uma pausa, dá uma lida no artigo e vamos para a tradução. Quando o negócio é fraudulento, quando o negócio fraudulento é anulável, né? É anulado, tipo assim, vendi meus bens para sumir da vista dos credores aqueles bens, os caras descobriram, entraram com uma ação paulina e anularam. O que acontece? Por exemplo, com a casa vendida. Ela é restituída, tá? Ela volta para dentro do bolo de novo para os caras conseguir usar. É só isso que diz o último artigo aqui da fraude contra credores, tá? Então, por exemplo, o Frederico está insolvente, né? E para fugir dos credores, ele doa sua casa para sua filha, tá? O cara some com a casa, doa a casa para a filha dele. Quando os caras chegar, falar: cadê a casa para nós quitar a dívida? Ele vai falar: que casa? Eu não tenho mais casa. A casa que vocês achavam que era minha é da minha filha. Os credores vão achar que isso aí é meio fraudulento, vão entrar com ação. E aí conseguem provar que, na verdade, a lei vai presumir que é fraude contra credores. A sentença vai dar a anulação, né? Ou seja, do anulável, anulação do negócio. E o que vai acontecer? A casa vai voltar a integrar o patrimônio do Frederico. E agora sim, os credores vão conseguir abocanhar aquela casa para pagar os credores, tá? Nenhum credor fica com a casa sozinho, isso é importante saber, né? Eles vão dividir o valor da casa entre eles, e aí provavelmente vai ficar algum valor remanescente, ou seja, um valor faltante, o Frederico pagar e quitar toda a dívida. Então, o bem retorna ao bolo, foi aqui mesmo que eu escrevi. O bem retorna ao bolo que será reutilizado para satisfazer as dívidas, tá bom? Exemplo do parágrafo único, que é esse exemplo aqui, né? Frederico ele deve 50 mil para o Carbone, a dívida é válida, tá? É uma dívida válida. Vamos colocar assim, ó. Eu devo 50 mil para você, Natália, Ana Luísa, Sá, tá? A dívida é válida, tá bom? A dívida é válida. Ninguém pode enfiar o nariz aqui e falar que não é válida. Tô te devendo, confessei que tô te devendo, você sabe que eu tô te devendo, né? Comprei alguma coisa ali e tô te devendo, tá? Enfim. Porém, quando já estava insolvente, o Frederico, por exemplo, ofereceu sua única casa em hipoteca para garantir exclusivamente a dívida do Carbone. Lembra? É a mesma coisa, eu não posso oferecer uma garantia exclusiva para uma pessoa. Tá? Eu não posso oferecer o meu único bem, que seria a casa, como garantia para uma única pessoa. Tá? Os demais credores vão questionar essa garantia. Né? A dívida de 50 mil, ela continua existindo. Tá? A dívida entre eu e vocês continua existindo. O que vai ser anulado é essa garantia que eu coloquei exclusiva para quitar a dívida. Então, o que será anulado é apenas a hipoteca e o Carbone perde essa vantagem de receber antes dos demais credores. Tá bom, galera? A gente encerra aqui, então, a parte de defeitos do negócio jurídico. Foi bem legal fazer esse vídeo para vocês, confesso. Né? A gente caminhou aqui por todos os códigos, né? Todos os artigos, destrinchamos tudo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entendeu, me chama, que a gente senta, eu dou outros exemplos e é isso aí. Os próximos vídeos agora serão sobre a invalidade
dos negócios jurídicos, ou seja, quando são de fatos nulos. Aqui a gente falou de negócios jurídicos anuláveis e podem ser confirmados, tá? E prescrevem. E qual que é a prescrição? Não é bem prescrição, mas ela decadencia em 4 anos, tá? Não esqueçam disso, tá? Negócios anuláveis têm um tempo de 4 anos decadenciais para você entrar com a ação. E qual é a ação? Paulina, tá? Que é a ação contra fraude contra credores ou ação de anulabilidade, tá bom? Anulabilidade ou ação paulina, tá bom? É isso aí, eu adoro estar aqui.